Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, pensa comigo aqui, tá? Se fosse um clube de Série A, um clube considerável de Série A, que tivesse a seguinte manchete pro próximo jogo: clube tal vai ter de volta Lucas Esquivel na lateral esquerda, Bruno Zapelli no meio-campo e Kevin Viveiros no comando de ataque. Thiago, acredito que os torcedores desse suposto clube da Série A estariam muito felizes com essa informação e muito confiantes que o próximo jogo seria uma vitória, porque você tem ali uma adição de jogadores que são de um nível muito bom. E eu acho que é isso que o torcedor do Atlético pode se apegar para um jogo tão nervoso como esse confronto contra o Goiás, mas um jogo tão importante e tão decisivo. O torcedor do Atlético ele pode ter todas as dúvidas do mundo em relação ao que o Atlético vai fazer em Goiânia. O Atlético, nas últimas 2 temporadas, ele deixa um trilho de desconfiança que o torcedor, ele, ao seguir o Atlético, ao acompanhar o Atlético, ele percebe que até nos melhores momentos esse time realmente não foi consistente o suficiente, ainda mais numa competição de pontos corridos que você precisa ser mais regular do que qualquer coisa. Mas quando você fala em Lucas Esquivel, Bruno Zapelli e Kevin Viveiros, você fala de 3 jogadores que pegam o nível do Atlético e dão um salto, dão um pulo. Fazem o Atlético ser um time muito mais condizente ao nível de disputa de Série A. O Atlético ele tem jogadores de baixo nível, tem jogadores de baixo nível. Mas a gente tem que exaltar os jogadores de nível alto. Você tem um lateral como Esquivel, que com certeza tá entre os melhores do futebol brasileiro. Um meia criativo como Zapelli, que na minha visão tá entre os melhores do futebol brasileiro. E o Kevin Viveiros, que é um atacante que a gente viu nos confrontos contra Corinthians e contra São Paulo, o impacto que ele pode ter contra as zagas relevantes da Série A do Campeonato Brasileiro. É natural que você olhe para esses jogadores e você entenda o tamanho e a força e o impacto que eles têm. Então, assim, o Atlético ele vai pro jogo contra o Goiás com a força de uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vai ser o suficiente. E a intenção não é essa, mas é exaltar como o Atlético ganha talento e ganha força e ganha alternativas de nível com o retorno desses 3. E o Atlético precisa mais do que nunca de jogadores confiáveis. Às vezes o jogador ele tem qualidade técnica, mas ele oscila tanto que ele não é confiável. E eu acho que o torcedor do Atlético ele sabe com quem ele pode contar. O torcedor do Atlético sabe que pode contar com o Esquivel. O torcedor do Atlético sabe que pode contar com o Zapelli. O torcedor do Atlético sabe que pode contar com o Viveiros. E o Odair também sabe que pode contar com esses jogadores. Que entrando num cenário decisivo, que entrando num cenário extremamente competitivo, que vai ser esse confronto contra o Goiás, um time que passou basicamente o campeonato todo no G4, você vê esses jogadores entrando e, primeiro de tudo, não sentindo o jogo e, mais do que isso, podendo impactar o jogo. Pela capacidade técnica que eles têm, são jogadores que podem influenciar naturalmente o jogo. E aí a gente começa falando sobre o Lucas Esquivel, que é um jogador que já tá fora há um tempinho e fica muito marcado como o Atlético cai a partir da ausência do Lucas Esquivel, né? Que é um dos pilares dessa equipe, um jogador que convive com lesões muito graças a uma pubalgia que infelizmente assombra o Esquivel por muito e muito e muito e muito e muito tempo. Mas no final das contas a gente está falando de um jogador que, independente da presença dele ao longo da temporada ou não, o torcedor do Atlético sabe o quão diferente é o Lucas Esquivel em todos os sentidos. E quando eu falo em todos os sentidos, é em todos os sentidos mesmo. Um jogador que tem capacidade de construir desde a saída de bola, um jogador versátil que pode ser lateral, ala, zagueiro, um jogador versátil no sentido de capacidade de passe, tanto na bola longa quanto numa bola mais curta, com muita capacidade de cruzamento, seja um cruzamento fazendo a curva, né, um cruzamento mais da intermediária, seja uma ultrapassagem. Então você ter o Lucas Esquivel é um jogador que faz o nível do seu time somar, porque ele colabora de diversas formas.
E aí a gente vai pro Bruno Zapelli, que pra mim é o principal jogador da temporada do Atlético. Muito se fala do Kevin Viveiros, mas a impressão que eu tenho, e eu posso botar o Lucas Esquivel na lista, é que sem Zapelli e sem Esquivel, não existe Viveiros. São jogadores que fazem o processo da transição iniciar com qualidade. Pra aí sim, quando chega no último terço, o Viveiros ser desequilibrante. E o Zapelli é mais do que isso, né? Ultimamente vem sendo um jogador extremamente competitivo. A versão que o Zapelli apresenta nessas rodadas finais de Série B, nesse turno final de Série B, é uma versão que muitos não imaginavam que ele teria capacidade de apresentar, exatamente por assumir um papel de volante e ter que lutar, ter que disputar, ter que competir. Mas eu acho que a característica principal do Zapelli ele nunca vai perder. É ser esse jogador de muita capacidade de controlar o jogo, de ser esse jogador de muita capacidade de dar ritmo ao jogo o tempo inteiro. Na Série A, né, que a gente começou a falar de Série A, chegou o Arthur, jogador do Grêmio, jogador que passou por Juventus, Barcelona, Liverpool, enfim. Cara, os movimentos são muito parecidos. De dar ritmo, de se antecipar, de ler o movimento do marcador. A gente tem um grande ritmista que vai fazer essa bola chegar com mais fluidez no último terço, para aí sim os jogadores de frente poderem fazer o seu papel e poder desequilibrar a favor do Atlético. Que aí a gente vai entender se vai ser Julimar, se vai ser Leozinho, mas uma certeza absoluta que a gente tem para esse confronto contra o Goiás, que Kevin Viveiros vai ser um nome garantido no time titular, né? O Viveiros ele se banca como o grande nome da arrancada do Atlético quando o Atlético consegue as 7 vitórias seguidas, exatamente por jogos como esse. Jogos com esse contexto, jogos onde o Atlético sai de casa, vai jogar fora e tem o cenário, né? Que é transição, que é velocidade, que é ataque ao espaço, que é capacidade de fazer a bola sair do pé da origem da jogada e chegar à frente com muita velocidade, com muita verticalidade. Aí sim, pro Viveiros desequilibrar, ele se mostrou um jogador com a capacidade física acima da média e usando isso como a sua principal ferramenta para aí sim ser um jogador desequilibrante. A gente até brincou, né? Nesse jogo de transição, o Kevin Viveiros é um craque porque provoca o erro do adversário, porque consegue fazer com que o adversário ele também, pô, se sinta muito na dificuldade de controlar esse ímpeto físico do Viveiros e, além de tudo, conseguir somar isso tudo a gols, que no final das contas é muito importante. Então o Atlético ganha em poder de fogo e ganha em poder de decisão. Se a gente fala de Esquivel e Zapelli, jogadores que influenciam muito a construção do jogo, a gente fala de um Viveiros com muita capacidade de ser esse cara letal, né? Ser esse cara final, ser esse cara de último terço, ser esse cara do momento mais decisivo que a gente sabe que é o momento do gol e o Atlético precisa voltar de Goiânia pelo menos com 2 golzinhos. Com 2 golzinhos, eu acho que a vitória ela é irrefutavelmente do Atlético. E aí vão faltar 3 jogos pra consolidar o acesso. Que eu, assim, rezo todo dia para que possa acontecer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço e a nós.